que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova. Hoje, nossos convidados são a doutora Edith Magalhães, plantonista da emergência do Real Vida, no Hospital Português, e médica do Real Clínica Médica, e o cantor e compositor Amaury Nascimento. O programa Ana Cláudia Top Entrevista está começando agora. Atualmente, uma das maiores preocupações ao tossir ou espirrar é se é apenas um resfriado, uma gripe, influenza ou Covid. A minha convidada de hoje vem esclarecer esses fatos. A plantonista da emergência do Real Hospital Português, a doutora Edith Magalhães. Tudo bem, doutora? Oi, Ana, tudo bem? Tudo bom com você? Tudo em ordem, é um prazer recebê-la aqui, viu, doutora? Eu que agradeço o convite. E principalmente para esclarecer tantas dúvidas, né? Doutora, quais são os sintomas mais comuns da influenza? Ótimo. Ana, só para dar uma introduzida, eu queria explicar um pouquinho que para as pessoas entenderem que existe uma diferença. Todas essas resfriados, influenza, que é a famosa gripe, e o Covid são viroses, ou seja, são causadas por vírus. A diferença é que os vírus são diferentes. Mas, em relação aos sintomas, eles são muito semelhantes no início do quadro. Então, é muito importante a gente ficar ligado e observar a evolução desses sintomas para tentar diferenciar. Esses sintomas gerais no início vão ser febre, dor no corpo, dor de cabeça, coriza, espirros, tosse, prostração, e em alguns casos podem evoluir para falta de ar quando há complicações. Mas, no geral, esses são os sintomas que predominam entre essas três viroses que a gente comentou. Agora, como a gente vai saber se é resfriado, se é gripe ou se é Covid? Vamos lá. No resfriado comum, de todas essas que a gente falou, ele é o mais simples. Então, normalmente, ele não evolui com febre. É a grande diferença. São sintomas mais brandos. É quando você fica com coriza, um pouquinho de dificuldade com dor no corpo, se sente um pouquinho prostrado, mas que geralmente não te limita, que você consegue continuar realizando suas atividades. De tudo, a febre é o fator determinante. Normalmente não tem. Certo? Já na influenza, a gente tem sintomas um pouquinho mais fortes, vamos assim dizer. Então, a gente tem febre alta desde o início dos sintomas, a gente evolui com coriza, com prostração intensa, o paciente refere muita dor no corpo, principalmente dor na região lombar, em alguns casos nas pernas também, e o que os pacientes mais se queixam é de ficar extremamente limitado em fazer suas atividades. Eles ficam muito prostrados. Já no Covid, pode começar com sintomas respiratórios mais leves, sendo que por conta da evolução da doença, por volta do 7º dia, há a piora dos sintomas, porque é justo com a fase inflamatória da doença. Então, o que o paciente precisa ficar de olho é na evolução. Se eu tenho febre alta e prostração desde o início, que eu já fico nos 3 primeiros dias, tem tudo para ser influenza. Já no Covid, pode começar mais leve e ter aquela piora por volta do 7º dia. Mas lembrando que são sintomas muito semelhantes e que nem sempre a gente vai ter essa mudança na evolução que eu consiga de cara identificar se é um ou outro.
Ô, doutora, tem algum tempo que a gente possa citar para que a gente. Porque, assim, todo mundo está com medo, né? Medo de ter qualquer coisa, medo de precisar ir também no serviço de emergência. As pessoas têm medo de. Ah, eu vou lá e quando eu chegar lá eu vou me contaminar. Existe um medo geral de tudo. Então, a pergunta é: qual orientação para cada caso? Entendeu? Por exemplo, no resfriado, a gente tem que observar durante quantos dias, a partir de que dia é preocupante, e a mesma coisa nos outros dois casos. Certo. As pessoas precisam entender que o que vai diferenciar se você vai procurar um serviço de emergência ou não é a intensidade dos seus sintomas. Então, normalmente, o resfriado comum, que é mais simples, dura em torno de 3 a 5 dias, a influenza de 5 a 7 dias e o Covid até 14 dias. Então, esses são os ciclos da doença no geral. O que é que vai te levar a procurar um serviço de emergência? Sintomas persistentes e que não melhorem com o uso de medicações sintomáticas. Que sintomas são esses? É a febre que não baixa, é aquela febre alta, persistente por mais de 48 horas. É um paciente que tem prostração muito intensa, a ponto de não conseguir se alimentar ou de não conseguir beber água. Presença de dor abdominal importante, presença de náuseas e vômitos importantes, presença de sintomas constitucionais de deixarem fraco de modo muito intenso, mas é muito importante a gente ter orientações sobre os primeiros medicamentos, os primeiros cuidados que teremos em casa. Se esses cuidados não forem suficientes, junto com esses sintomas que eu já citei, o ideal é você procurar um serviço de emergência. E no COVID tem uma observação especial. Evoluiu com síndrome gripal. Por volta do 5º a 7º dia, notou piora, principalmente com a presença de falta de ar, ou se você tiver aquele aparelho de oximetria, que é aquele que coloca no dedo para ver a saturação, e tiver abaixo de 95%, precisa procurar um serviço de saúde imediatamente. Quer dizer que aquele oxímetro ele tem que estar marcando de 95 para cima? Exato. O normal de uma pessoa normal é entre 95% a 100%. Abaixo disso, a gente diz que ele já está com a oxigenação prejudicada. Nem todas as pessoas têm acesso, mas é interessante quem tiver fazer essa monitorização. Tá? Uma coisa importante também para a gente esclarecer é a questão da prostração. Nem todo mundo consegue compreender o que é ficar prostrado. Ficar prostrado é não conseguir fazer nada, não é isso? Ficar indisposto. Exatamente, é uma indisposição a ponto tão grande, a ponto de você não conseguir se levantar da cama, de você não conseguir fazer suas atividades básicas, como ir ao banheiro, beber água, se alimentar, tomar suas medicações. Isso quer dizer prostração. Doutora, o brasileiro em si, ele tem a prática da automedicação, principalmente quando a gente fala de resfriado, né? E aí tem aqueles medicamentos, inclusive, que são medicamentos de gôndolas de farmácia, que não necessitam de prescrição médica. Existe algum problema em se tomar esses medicamentos? É necessário, antes de tomar os medicamentos, mesmo sendo um resfriado, procurar um serviço de referência? Ótima pergunta, Ana. Eu acho que chegamos num ponto de ter tanto acesso de atendimentos que, pela primeira vez na história, os médicos estão orientando que o paciente se automedique. Primeira coisa muito importante, saber se você possui alguma alergia, para olhar se existe na composição dessas medicações, e entender que, para as síndromes gripais em geral, não existe um tratamento específico, uma medicação que a gente dê que você vai ficar curado. O que existe é a terapia sintomática, você vai tomar o remédio de acordo com o que você está sentindo. E daí das duas opções, ou você já tem experiência em tomar esse tipo de remédio, porque já teve um resfriado em outro momento da sua vida, ou você pode lançar mão dos serviços de telemedicina, em que você, na sua própria casa, via prefeitura, via governo do estado, ou pelo seu próprio plano de saúde, ter acesso a uma consulta com um médico em que ele vai fazer essas orientações. Então, na dúvida, não sabe qual medicamento usar e está relativamente bem, a ponto de não precisar ir à emergência,
o ideal é fazer uma consulta de teleatendimento. No conforto da sua casa, você vai receber todas essas orientações. Agora, doutora, há algum grupo de pessoas que preocupa mais? Com certeza. Pacientes idosos, que são aqueles acima de 60 anos. Isso que eu vou falar vale tanto para uma quanto para outra, tanto para influenza quanto para Covid. Gestantes, puérperas, que são aquelas que acabaram de ter o bebê, bebês entre 6 meses a 6 anos, pacientes que têm doenças já no pulmão, então aqueles asma, DPLC, que é uma doença relacionada ao cigarro, ou que tem algum problema na estrutura do pulmão. Pacientes portadores de doenças crônicas, hipertensos, diabéticos, que já têm problemas cardíacos, dentre outros, e aqueles grupos de pacientes que têm a imunidade prejudicada, os que estão realizando tratamento para câncer, os que têm alguma outra doença ou que tomam alguma medicação que abaixam a imunidade. E os profissionais de saúde, porque são grupos mais expostos. Doutora Edith, eu soube que o nosso outro convidado, o Amaury Nascimento, tem uma pergunta para lhe fazer. Amaury, Oi, pode fazer a pergunta. Oi, Amaury, tudo bem? Vou ficar feliz de responder essa pergunta. Oi, doutora Edith, tudo bem? A minha dúvida é, como é que se dá o tratamento? O tratamento é realizado através de medicações sintomáticas. Não existe uma medicação ainda que cure influenza ou que cure COVID, mas você vai tomar de acordo com os seus sintomas. Então, se tem dor de cabeça ou dor no corpo, vai tomar medicações analgésicas. Se tem febre, medicações antitérmicas. Se tem tosse, vai tomar xarope, que melhora a tosse. E se tiver sintomas gripais, como coriza, coceira no nariz, obstrução nasal, responde muito bem a antialérgicos. São essas as principais medicações. Amaury, muito obrigada pela sua pergunta, doutora, pela sua resposta. Agora a gente faz um breve intervalinho, mas volta já já. Não sai daí. O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com meus convidados de hoje. A doutora Edith Magalhães, plantonista da Emergência Real Vida, e o cantor e compositor Amaury Nascimento. Doutora, vamos continuar falando sobre como prevenir e tratar o resfriado, a gripe e o Covid. Vamos falar um pouquinho, doutora, sobre o Tamiflu. O que você pode falar desse medicamento? O Tamiflu, ele é uma droga antiviral, ou seja, ele combate vírus. Ele vem sendo usado no tratamento da influenza já há algum tempo, só que tem algumas limitações. Por exemplo, ele não é uma medicação que cura a influenza. Seu principal mecanismo de ação é em diminuir os dias de sintomas. Por isso, como a maioria das pessoas tem influenza de uma forma branda, ele só é liberado hoje para uso em grupos de risco, ou seja, aqueles pacientes idosos, aqueles pacientes que evoluem com sintomas mais graves, os que já têm alguma doença pulmonar. Na população em geral, principalmente aqueles pacientes jovens que não têm nenhuma doença associada ou que têm um quadro brando, autolimitado da doença, não é indicado o seu uso. Doutora, houve uma corrida, né, nas farmácias e não tem mais nem Tamiflu no mercado para se vender, e eu já soube que as farmácias de manipulação estão atrás da substância para poder oferecer.
Quer dizer, as pessoas estão comprando enganadas, então achando que vai resolver todos os problemas? Com certeza. Igualmente ao Covid, desde quando começou a pandemia, várias medicações foram apontadas como possíveis salvadoras do vírus. Infelizmente, as pessoas veem notícias, muitas vezes infundadas, e aí correm para comprar e acabam se frustrando quando a medicação não resolve. Por isso que a gente tem que ter muita ciência em relação à indicação correta da medicação e saber que ela não cura, mas sim vai diminuir os dias de sintomas, para a gente não tomar e se enganar em relação ao resultado dela. Outra coisa, doutora, a alimentação, o chá, soluções caseiras, são recomendadas para aliviar os sintomas? Podem ser utilizadas, mas desde que a gente utilize em paralelo com medicações. A gente sabe que os fitoterápicos podem ser aplicados, mas que, nesse caso, dificilmente elas conseguem ter uma eficácia de 100% no controle de sintomas, a não ser quando é realmente um quadro muito leve. Mas, claro, que aquelas receitinhas que nossas avós usavam, que já vêm usando nas outras gerações, são bem-vindas, desde que a gente associe com medicações para melhorar os sintomas. Doutora, algumas pessoas questionam que os vacinados também adoecem, né? Eu gostaria que você deixasse um recado para a gente poder esclarecer essa questão. Ana, o grande recado é o seguinte: isso sempre aconteceu. Nenhuma vacina é 100% eficaz. Isso acontece desde sempre. O problema é que, como fazia tempo que a gente não era envolvido em um número tão grande de pessoas doentes, a gente, enquanto leigo, nunca parou para avaliar a possível eficácia, a reação, se queria se vacinar ou não. Então, o que é observado? E isso é muito claro em relação ao número de casos. Existiu uma diminuição grande no número de pacientes graves com Covid depois do início da vacinação. Então, o grande recado é o seguinte: pessoas morriam muito mais depois da vacina, muito embora tenham sintomas, são sintomas mais leves que muitas vezes não levam à hospitalização. Então, se a vacina não te confere 100% de imunidade, pelo menos uma imunidade parcial, e de você apresentar menos sintomas e de sintomas menos graves, ela vai te conferir. Então, acredita-se que só por isso, que já é uma grande coisa, vale a pena se vacinar. Doutora, outra coisa, para a gente tocar nesse assunto que está tão batido, mas que continua ainda precisando ser lembrado para a população, como é transmitido o Covid e a influenza? Covid e influenza são vírus respiratórios, então eles são transmitidos basicamente da mesma maneira. Contatos com uma pessoa contaminada. Como é esse contato? Através dos aerosóis, que a gente fala tosse, quando a gente tosse, que sai gotículas de saliva. Quando a gente espirra, sai aquela secreção, tem vírus. Quando a gente tem contato íntimo com a pessoa, por exemplo, coço o nariz ou tuço, coloco a mão e depois toco em uma superfície ou toco numa pessoa. Estar no mesmo ambiente, principalmente em ambientes fechados e pequenos, que uma pessoa contaminada. Então, vale tanto para a influenza quanto para a Covid essas formas de contaminação. Um parênteses, doutora, isso significa ar-condicionado. Se você estiver exposto num carro com um motorista e ele estiver contaminado ou alguém contaminado passou por lá, o vírus está lá, não é isso, doutora? Com certeza, exatamente. Por isso que é tão importante reforçar algo tão batido, mas que as pessoas esquecem, que é o uso da máscara. A máscara faz exatamente uma barreira entre esse ar contaminado, entre esses aerosóis, essas gotículas que estão aí no ambiente, e você. Então, se você faz o uso correto da máscara, é como se ela te blindasse e entrar em contato com esses vírus que estão aí no ambiente. E álcool 70, doutora? Álcool 70 vai ajudar principalmente em relação a contato com superfícies ou quando você é a pessoa doente e espirra ou tosse, de limpar a mão logo em seguida para justo impedir que você passe aquilo para o ambiente. E de forma alguma, enquanto você estiver com sintomas gripais, ter contato com sua boca ou seu nariz e tocar na outra pessoa. Pelo amor de Deus, não fazer isso.
Doutora Edith, como é que as pessoas podem ter acesso ao seu trabalho? Entrar em contato, tirar alguma dúvida? Então, eu faço parte do Real Hospital Português, então sempre estou por lá, sempre estou à disposição, seja na emergência ou seja no consultório, para atender esses pacientes e tirar as dúvidas sobre essas síndromes gripais. Doutora Edith Magalhães, muitíssimo grata pela sua participação, foi muito esclarecedora, muito bom estar com você aqui. Ana, eu que agradeço, fico muito feliz em estimular as pessoas a conhecerem sobre isso e principalmente a se cuidarem, para a gente tentar diminuir um pouquinho essa transmissão. Fico à disposição para as próximas. Muito grata. É isso aí. Agora a gente faz um breve intervalinho, mas volta já já com o cantor e compositor Amaury Nascimento, hein? Volto já. O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. Abra seu coração, estenda sua mão para aqueles que estão ao nosso redor. Se eu faço a minha parte, você faz a sua, e o mundo será um lugar melhor. Estamos agora com um grande talento da música, o cantor e compositor Amaury Nascimento. Tudo bem, Amaury? Como é que você está? Minha querida Ana, tudo ótimo, melhor ainda por estar conversando com você. Você está bem? Tudo em ordem. Quando você chega, tudo fica mais contente, né, Amaury? Que bom receber você aqui. Ah, obrigado. Digo mesmo, viu? Você tem um astral muito bom. Você sabe o quanto eu gosto de você. A recíproca é verdadeira. Agora, Amaury, vamos falar um pouquinho sobre essa celebração de 4 anos de Miragem Tropical. Então, Ana, essa música que foi tão importante para a minha carreira, que ela realmente trouxe para mim um momento muito especial de grandes conquistas, fez 4 anos agora, no final de 2021. E aí, a gente, para comemorar, a gente decidiu lançar e as pessoas que participaram das outras formatações que a música teve, né? Então, a gente tem uma versão ao vivo, a gente tem uma versão remix, que já estava pronta há um tempo, juntei ela com a versão estúdio e disponibilizei. Não, peraí, eu quero saber com calma dessas versões. Quer dizer que você tem várias versões da mesma música? Isso mesmo, isso mesmo. Conta aí sobre cada uma delas. Então, eu recebi um remix de presente do DJ Rob Talsi, que é um DJ super renomado, estou em grandes casas daqui do Recife, e aí, de presente, ele me forneceu essa versão, eu deixei ela guardadinha na época, e ainda, com a minha banda antiga, Dr. Volt, a gente chegou num ensaio, despretensiosamente, gravamos uma versão ao vivo, que em vez da participação de Beto do Bandolim e Ira Caldeira, conta com a participação de Dani Cabral, Atos Thiago e Sérgio Carone. Então, juntei essas 2 versões inéditas com a versão estúdio que está no clipe, coloquei esse EP, que está uma delícia de ouvir, você curtir a música sob diferentes prismas. Que maravilha! Quer dizer, o Miragem Tropical também teve um clipe premiado, não foi? Foi o prêmio da música pernambucana, não foi isso? Isso. Em 2018, a gente foi indicado. Quando eu fui indicado, Ana, eu já fiquei surpreso, porque eu digo, não, eu estou concorrendo com pessoas que eu sou fã, né, de muito tempo. Então, para mim, já era prêmio. Quando a gente recebeu, quando a gente foi agraciado, foi uma das grandes alegrias que essa música trouxe para mim. E aí, o clipe, para quem já assistiu, assiste de novo no meu canal no YouTube. Quem não assistiu ainda, vai lá. Amaury Nascimento, Miragem Tropical, tem um clipe maravilhoso que mostra a Olinda da maneira mais bonita possível. Mas não é esse clipe que você trouxe para a gente hoje?
Exatamente, pode rodar aí, tá Então, lindo. quem não assistiu, vai assistir no final do programa. Nós vamos encerrar com esse clipe, combinado? Combinadíssimo. Amaury, o que a gente pode esperar para esse ano? O que você tem em mente? Qual o seu planejamento? Ana, por conta dessas coisas da pandemia, algumas coisas ficaram paradas, né? E esse ano 2022, acredito que, muito antes do que a gente pensa, a gente vai ter novidades por aí. Tem música nova gravada, tem clipe novo gravado, tem algumas colaborações que eu ainda não posso falar, tá certo? E material ao vivo, que provavelmente deve estar chegando no segundo semestre. Amaury, como é que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho? Então, Ana, eu peço para que as pessoas que curtam música pernambucana, que já ouviram falar de mim, que estejam aqui acompanhando nossa entrevista, elas me sigam no Instagram, @Amaury, com I, Nascimento Oficial. Também tem um canal no YouTube. Eu estou em todas as redes sociais, na verdade, mas sou mais presente nessas duas. E as músicas estão em todas as plataformas, então vocês vão lá, Amaury Nascimento. É muito importante, gente, que vocês prestigiem o artista pernambucano, não só eu. Verdade. Está fazendo coisa, ó, bacana. Mas vamos dar... E qual é o seu Instagram? Vamos dar o endereço do Instagram. @Amaury Nascimento Oficial. Amaury com I, tá? Olha aí, então fica a dica para todo mundo seguir, acompanhar. De vez em quando ele sai com uma live assim, surpresa, ele é ótimo. Vale a pena, viu, gente? Eu adoro. E aí todo mundo, ele bota todo mundo para participar, e é uma alegria, é uma farra. Então vale a pena seguir a Amaury. Amaury, olha, muito grata pela sua entrevista, muito bom estarmos novamente aqui juntos, mesmo online, né? E a gente encerra agora o programa com o seu clipe, tá bom? Muito obrigada, tá, Amaury? Eu que te agradeço, viu? Deus te abençoe, Deus abençoe sua equipe. Vamos se cuidar da nossa saúde, cuidar dos nossos. Esperança em dias melhores, tá certo? Vamos cuidar da nossa saúde, vamos ter responsabilidade. Assim seja. É isso aí. E você aí de casa, olha, já sabe, sábado que vem você tem um encontro marcado comigo aqui, na TV Nova, às 20 horas. Beijo. Fiquem agora com o clipe de Amaury Nascimento. Miragem, delírio tropical. Miragem, delírio tropical. Miragem, delírio tropical. Miragem, delírio tropical. Da ladeira, toda bonita pra brincar o carnaval. Sorriso pronto, alma toda arteira, pura beleza, miragem tropical. Calor do dia, me olhando sensual. Ó linda inteira, só você eu desejava. Tempo correu, a noite então chegava. Brilhou você, a minha estrela d'alva. Miragem, delírio tropical. Miragem, delírio tropical. Miragem, delírio tropical. Miragem, delírio tropical. Pra brincar o carnaval, sorriso tímido, alma toda arteira, pura beleza, miragem tropical. Calor do dia, me olhando sensual. Oh linda inteira, só você eu